Mais uma edição do nosso Alto Astral no 14. Que coisa boa! Estamos aqui num ambiente diferente hoje, demos uma mudada no estúdio. Por quê? Porque hoje é uma edição especial. Nós já estamos no mês de agosto, nós já estamos na semana do Dia dos Pais e a gente teve o prazer de um dos nossos apoiadores estar conosco numa campanha para valorizar nós que somos pais, e a gente ficou muito feliz com isso. E conosco, Compensados Anápolis, meu amigo Marcos, muito obrigado mais uma vez pela confiança. E o convidado de hoje, o Marcos disse para mim assim, escuta, nós vamos fazer uma campanha para valorizar os pais, mas uma coisa eu não abro mão não. Se não for para a escola de pais, não tiver presente nessa campanha, não tem campanha. E aí o Marcos indicou Francisco para um bate-papo conosco aqui, com você, assinante do canal 14 da NET, com você que está conosco nas redes sociais do Projeto Alto Astral. Francisco, seja bem-vindo. Muito obrigado, Joseval, aos seus telespectadores. Quero saudar a todos vocês. É um prazer estar aqui no canal 14 da NET, falando com você, telespectador, com o amigo Joseval Brito. Um prazer estar aqui atendendo o convite do Marcos Rodovalho, lá do Compensados Anápolis, nosso amigo de longa data e a quem a gente tem o maior carinho, o maior prazer em atender a um convite dele. E também seu, Joseval. Muito bom estar aqui para a gente falar de assuntos importantes para a família, assuntos importantes para os pais, né, nessa data tão bacana que se aproxima aí do Dia dos Pais e, sobretudo, homenagear a toda a família anapolina e aqueles que nos assistem. Francisco Carlos Costa. Quem é Francisco Carlos Costa? Pois é, eu tenho uma longa história aqui com a cidade de Anápolis. Estou aqui há mais de 50 anos, sou natural de Leopoldo de Bulhões, mas praticamente criado aqui em Anápolis, que eu nasci numa fazenda aqui próxima e vim para Anápolis criancinha ainda. Pois bem, eu comecei o meu trabalho em empresas, trabalhando na área de recursos humanos, e por estar nessa área eu falei, puxa, eu vou estudar alguma coisa relacionada com a área de recursos humanos. Fui fazer um curso de Direito, então me formei em Direito, mas por estar na área de recursos humanos eu acabei indo para a área de treinamento na empresa, na área de qualificação profissional, e desde então estou trabalhando com educação profissional. Depois eu fui para o Senai, onde eu construí toda a minha carreira, onde eu trabalhei mais de quase 30 anos e me aposentei como diretor da Faculdade Senai de Anápolis, onde tivemos o prazer de também, depois do curso de Direito, fazer o curso de Pedagogia da Educação Profissional, fazer especialização nessa área para que nós pudéssemos, então, oferecer aos nossos alunos a melhor orientação, o melhor trabalho possível. Então, ajudamos muita gente aqui, Joseval, em Anápolis, a construir a sua carreira. E esta carreira só foi possível através da educação. Então, nós acreditamos muito que a educação pode transformar vidas. E é assim que nós fomos também parar na escola de pais. Porque, preocupado com a educação dos filhos, primeiro a gente agregou a metodologia da escola de pais à nossa casa, à nossa família. E a gente viu que era muito bom, aí fomos então ajudar outras famílias. Na escola de pais nós estamos também há muitos anos aqui na cidade, é uma entidade tradicional aqui, já há mais de 40 anos atuando, e é lá que nós estamos então dando a nossa contribuição no trabalho voluntário aqui em Anápolis. Nós vamos falar um pouquinho da escola de pais, jazinho aqui, mas eu queria saber, pai de quantos filhos? Olha só, eu sou um pai corajoso. Eu e minha esposa, quando nos casamos, a gente não tinha um planejamento de ter 4 filhos, mas nós somos 4 filhos. Hoje em dia, quando se fala assim, poxa, você tem 4 filhos, você é corajoso, hein? Pois bem, mas assim foi, graças a Deus, uma família bacana. Já tem um dos filhos casado, já tem um netinho de 2 aninhos, e estamos aí
nessa trajetória, então, ao longo de muitos anos e contribuindo aí com a nossa família também para construir uma sociedade melhor aqui em Anápolis. Francisco, uma das missões, não vou dizer mais complexas e nem muito menos dura, mais desafiante, é de ser pai. Você é pai, eu sou pai, você já é pai 2 vezes, já é vovô. Como é que foi essa missão na sua vida e como que está sendo essa missão? Olha só, primeiramente, a Escola de Pais, ela nos ajuda demais a exercer esse papel de pai e mãe. A Escola de Pais, Josival, é uma entidade educativa, nasceu em São Paulo em 1963, oriunda daqueles antigos grupos de pais e mestres. E aí, a partir dali, na troca de experiência, aqueles pioneiros perceberam, puxa vida, é uma entidade tão bacana, nós estamos aqui numa escola em São Paulo, tradicional, lá da capital paulista, e aí resolveram fundar uma entidade e registrá-la como uma entidade educativa voltada para a família. E aí essa entidade se espalhou pelo Brasil, hoje está presente em 11 estados, em 56 cidades do Brasil, e aqui em Anápolis desde 1981. Portanto, agora nós estamos já completando 41 anos aqui em Anápolis. E quando fomos para a Escola de Pais, foi exatamente pelo seguinte motivo. Olha só, quem está nos assistindo vai entender muito bem o que eu estou falando. A gente se prepara para a vida, para o nosso trabalho, para ser mecânico, eletricista, engenheiro, advogado, médico. A gente frequenta uma escola. E aí, Josival, para ser pai, para ser mãe, tem escola para isso? Não tinha, né, até então. E aí surgiu a Escola de Pais como uma entidade apoiadora para que pai e mãe pudessem ali refletir, trocar experiências, estudar, sentar realmente no banco escolar e estudar esse grande desafio de ser pai e mãe. E aí hoje, pai de 4 filhos, eu posso dizer uma das mais nobre missões, né? Tanto de pai como mãe, porque afinal de contas, a família é a base da nossa sociedade. E é lá que nós podemos então fazer a diferença. E a Escola de Pais nos ajudou demais nesse papel. E ser pai, hoje, é um grande desafio. Não só pai, mas mãe também. Porque os tempos mudaram, né, Josival? Os tempos são outros. E aí, então, nós tivemos esse grande apoio na Escola de Pais do Brasil. Que coisa boa. Fala assim, escola, você disse mais de 30 anos no Senai, ajudou a formar tantas e tantas pessoas aqui na nossa comunidade, aposentou na faculdade Senai, que eu acho que foi uma das grandes conquistas do sistema aí, de uma maneira geral, não é? Ou seja, o mundo muda, o mundo é dinâmico, as coisas vão evoluindo, e com o Senai não foi diferente, você participou disso lá. Mas eu estou fazendo essa introdução para dizer o quão é importante a questão da educação. Você como pai, membro da Escola de Pais, você como atuante no Senai por tanto e tanto tempo, eu queria te perguntar, como é que é a sua visão da educação hoje no nosso país? Olha só, que bacana a sua pergunta, Josival. Nos dá a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema. Eu acredito, primeiro, como profissional da educação, que nós estamos tendo uma evolução extremamente positiva na educação no nosso país. A gente sabe que a educação, como em todas as civilizações, ela começa na família. É lá que é o lugar da formação da pessoa, do ser humano, né? E ali, a partir do convívio familiar, com aquilo que os pais transmitem através dos valores, dos exemplos, a criança é introduzida no mundo, na socialização, através da escola. E a escola, sem dúvida, tem vivido grandes momentos. Nós acreditamos que há um crescimento acentuado da qualidade do ensino no nosso país, né? Nós tivemos, sem dúvida, tradicionalmente,
a questão da escola pública, que precisa ainda evoluir bastante, mas com o advento do apoio governamental, do destino de verbas específicas para a educação, com a base curricular nacional, nós temos evoluído muito na qualidade da nossa educação. Né? Então, eu acredito que nós estamos no caminho certo. Nós temos obtido resultados excelentes, extraordinários na educação brasileira. Inclusive aqui em Anápolis, nós somos testemunha disso. Anápolis se transformou hoje num grande polo educacional do estado de Goiás. Nós somos hoje um polo universitário extremamente importante. Nós recebemos gente do Brasil inteiro que vem estudar aqui, se transformou então nesse polo universitário com mais de 20 mil alunos, inclusive a entidade que eu trabalhei migrou também para o ensino superior, está fazendo investimentos significativos nessa área educacional. Então, nós estamos caminhando no caminho certo, na estruturação. A nossa rede pública tem recebido investimentos significativos na melhoria da estrutura das escolas, né, tanto as escolas públicas quanto escolas estaduais. Isso eu posso falar, Josival, de presenciar ao vivo, porque o trabalho da escola de pais essencialmente é feito dentro das escolas, com os pais dos alunos. Então a gente conhece a rede municipal. Ainda tem escolas que precisam de melhoria? Claro que precisa. O investimento é permanente, mas a nossa rede está muito bem, está estruturada. Tivemos uma melhoria significativa nos últimos anos na qualificação dos nossos professores, né? A gente tem obtido isso. E eu acho que a maior transformação, Joseval, que nós podemos dizer na educação foi na mentalidade, no conceito dos pais, da importância da educação. Quando a gente se lembra lá atrás da nossa geração, eu acho que a gente pode falar assim, eu e você, às vezes o pai não tinha essa preocupação tão grande. As famílias eram numerosas, às vezes os filhos precisavam estar envolvidos em atividades profissionais para ajudar no sustento familiar. Então, um ou outro, ou até mesmo vários, ficavam sem estudar. Paravam, às vezes, ali no ensino básico. Hoje, não. Há uma preocupação grande dos pais em colocar os seus filhos na escola. E a gente percebe isso com muita clareza. Todo pai, toda mãe quer ver o seu filho ter uma vida melhor. E quando você não tem uma estrutura financeira, familiar, isso só pode ser obtido através da educação. Né? Então, essa evolução está acontecendo no nosso país, graças a Deus, com o advento do Enem, a oportunidade no ensino superior se democratizou bastante. Nós tivemos também outra política importante, que foi a política de cotas nas escolas, nas faculdades públicas, que possibilitou o acesso de uma população imensa no ensino superior. Isso sem falar do trabalho que foi possível através dos financiamentos estudantis. Enfim, nós temos hoje uma grande democratização do ensino brasileiro. Então, eu creio, Joseval, que nós estamos no caminho certo. Eu acho que é por aí, é através da educação, que nós podemos ter um Brasil melhor, uma sociedade melhor e, com certeza, com melhores resultados para todas as famílias. Sem dúvida nenhuma. E eu estou aqui com um material, um livro da Escola de Pais do Brasil, que o título é o seguinte: Educar um Desafio. Né? Ajudar pais e futuros pais e agentes educadores a formar verdadeiros cidadãos. E eu aproveito esse livro aqui, Francisco Carlos, para perguntar para você, como é que é essa questão do papel do pai e da mãe na educação, do vovô e da vovó, aquela história às vezes de pais querer deixar muito para a escola, a educação, a comunidade às vezes também educa,
Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão dos papéis nesse desafio. Exatamente. Quando você citou aqui educar um desafio, a primeira pergunta nos trabalhos da Escola de Pais que nós fazemos é os pais responderem: o que é educar? É uma pergunta questionadora, né? Se é um desafio, então o que é educar? E na Escola de Pais a gente fala que educar é mostrar caminhos, é apontar dar uma direção ao filho. Então, Joseval, começa lá na família. Primeiro, a questão dos papéis de pai e mãe, a importância da família no processo educacional, ela inicia-se antes até mesmo do nascimento da criança, não é? Quando a criança é concebida, é recebida com amor, é planejada, ou mesmo quando não vem de um planejamento e é recebida com carinho e amor, aí já começa uma definição muito clara dos papéis de pai e mãe. Então, é o casal responsável pela educação do filho. A mãe, numa simbiose perfeita com o filho, é o exemplo de carinho, de amor, de acolhimento, de cuidado, né? A mãe é responsável por todos esses cuidados iniciais da criança, porque a criança nasce completamente independente até uma certa idade, né? Diferentemente de outros animais. O ser humano, ele nasce dependente e precisa de cuidados permanentes. Então, a mãe tem esse papel inicial de todos esses cuidados, alimentação, higiene, os cuidados em casa, o dia a dia, enfim, todo esse cuidado. E o pai aparece como uma terceira pessoa nessa relação. Ou seja, o pai tem uma importância fundamental, né, nesse momento, quando o pai aparece como uma terceira figura, como se quisesse ali mostrar para a criança: criança, filho, o mundo não é só você e sua mãe. O pai, então, introduz a criança no mundo da socialização, quando ele começa, então, a compartilhar esses cuidados desde pequenininho, né? E o pai, então, é responsável por mostrar essa figura, a importância da figura paterna, dar a segurança ao filho, dar ao filho as condições para que ele compreenda o seu papel no mundo como uma terceira pessoa. E aí o pai, exemplo, precisa ser o exemplo de autoridade. O pai como aquele que vai estabelecer os limites junto com a mãe, mas esse papel paterno é fundamental. Então, muitas vezes na escola de pais a gente se depara com situações em que, às vezes, tanto a mãe ou o pai, por situações adversas e situações que temos hoje na nossa vida, no cotidiano, de criar um filho sozinho, ou o pai ou a mãe. Então, a gente sempre diz: olha, papel de pai, papel de mãe é insubstituível. Então, se não existe a figura paterna na casa, é preciso que a mãe, com muita sabedoria, junto com os avós, junto com o núcleo familiar, encontre um pai substituto, que pode ser o padrinho, que pode ser o avô, pode ser um tio, pode ser até um irmão mais velho, mas para a criança é muito importante ter essa figura masculina como exemplo de tudo isso que eu falei antes. Então, os papéis hoje são divididos. Eu diria, Joseval, que os casais hoje, aqueles que têm uma consciência melhor, e para isso a Escola de Pais contribui muito, estão dividindo muito bem esses papéis. Nós temos hoje pais extraordinários, pais fantásticos, que contribuem com todo esse papel educacional em casa e ainda ajuda nos momentos de folga, nos momentos que não estão no trabalho, nas tarefas domésticas. Então, isso é muito importante, o compartilhamento de todas as tarefas dentro do lar, para que nós possamos ter, então, um equilíbrio dentro de casa e não sobrecarregue nem o papel da mãe e nem o papel do pai. Possamos, então, juntos construir a educação dos nossos filhos. Francisco, educação
da nossa época, nós somos, como você disse bem, nós também numa mesma vibe aí da questão da idade. Na nossa época era um pouco diferente, os nossos pais eram mais disciplinadores, não é? Para mim, Joseval, foi muito bom a forma que eu fui educado na minha casa. Não reclamo, mas o mundo mudou, né? E a gente vê desde décadas e décadas atrás até hoje essa questão da importância na educação da disciplina pouco mais relaxada e aquela um pouco mais coercitiva. Como é que é a sua opinião sobre isso? Como buscar essa linha tênue aí, esse equilíbrio? Olha só, é realmente, Joseval, um grande desafio, né? A gente, quando está nos trabalhos da Escola de Pais, a gente faz essa pergunta para os pais e mães. E aí, gente? É mais fácil educar hoje ou antigamente era mais fácil? Então, de modo geral, a gente recebe a resposta que antigamente era mais fácil. Olha só que coisa interessante. Por que isso? Porque, como você muito bem falou, no nosso tempo, nós estamos aqui, gente, aos telespectadores, vamos falar do nosso tempo, vamos entender da década de 90 para trás, né? Até o advento da internet, quando a comunicação era mais restrita, da década de 90 para trás, década de 80, 70, enfim, os anos anteriores, nós tínhamos uma educação muito mais coercitiva, uma educação muito mais autoritária. Os pais, às vezes, educavam pelo olhar. O filho sabia, olha, meu pai me olhou daquele jeito, eu já sei que eu não posso entrar na sala, né? Às vezes o pai ou a mãe estava recebendo uma visita, o filho aparecia lá na porta, o pai só fazia assim, o filho já sabia que ele não podia entrar ali. Então, lógico que tivemos esse período, vantagens nesse período, que nós tivemos uma geração que foi criada com muito mais, eu diria assim, uma geração que teve muito mais limites, né? Uma geração que criou, que foi educada com muito mais segurança, baseada na disciplina. Mas como você disse muito bem, o mundo mudou, não é? Com o advento da internet, a partir da década de 90, nós tivemos uma revolução nas comunicações. E aí, os especialistas dizem, Joseval, que nós estamos vivendo a era da pós-modernidade. Ou seja, é uma mudança lenta, gradual, suave, e que nós, pais, avós, estamos inseridos dentro dela. Nós estamos também mudando com o tempo. Então, hoje não cabe mais essa educação autoritária, né? Hoje nós precisamos compartilhar conhecimentos, né? Hoje precisamos ouvir o filho, precisamos educar com mais liberdade, porque a gente sabe que o nosso filho está inserido nesse mundo da comunicação. E se nós não permitirmos essa liberdade, ele vai buscá-la fora de casa. E ele vai encontrar lá. Porque hoje nós temos as redes sociais, nós temos o grupo de amigos que convive com isso. Então, um lar que é pautado hoje só no autoritarismo, com certeza vai ter muita dificuldade. E nós precisamos, então, como pai, como mãe, saber equilibrar bem essas relações. E saber que o filho também tem o seu ponto de vista, né? Os professores orientam ao compartilhamento da família com a escola, e a gente, como pai, como mãe, saber que nós precisamos aprender juntos. Saber que o nosso filho, ele tem o seu universo hoje, e às vezes, Joseval, hoje, temos inúmeros casos, e você sabe muito bem disso, você tem filhos adultos, eu sei que você tem uma filha médica, né? Eu tenho meus filhos todos também já graduados em formação superior, outros até com cursos além da formação superior. Nós podemos aprender muito com os nossos filhos. Então, por que não compartilhar isso? Por que não dialogar?
né? O trabalho também, o diálogo com a escola, muito importante, porque é lá na escola que ele está convivendo com o seu grupo de amigos, com a socialização. Então, eu diria para você, papel de pai, papel de mãe, impor limites, estabelecer as regras da casa, o que pode e não pode fazer, quais são os valores da família, em que a família acredita. E aí sim o filho vai perceber, através do exemplo dos pais, através da convivência familiar equilibrada e saudável, que ele, através de tudo aquilo que ele recebe em casa, ele vai ter uma educação equilibrada e não vai precisar pai e mãe exercer esse autoritarismo exacerbado, porque a gente sabe muito bem, Josival, que castigo, principalmente castigo físico, ou castigos humilhantes, não educa ninguém. Né? A gente sabe muito bem disso. Cria-se, às vezes, no filho um sentimento de revolta, um sentimento de não aceitação daquilo. Então, isso não é educativo. A escola de pais orienta. Castigo é necessário? Sim, mas desde que seja um castigo educativo. Né? Nas diversas fases da evolução da criança, desde lá a infância, passando pela meninice ali na fase entre 4, 5, 6 anos até a pré-adolescência, existem vários tipos de castigos e limitações que podem ser aplicados. Por exemplo, na criança pequena, se a criança está dando birra, que tipo de orientação eu posso dar como pai? Eu vou retirar aquilo que causa aquele estresse, aquela situação na criança. Mas orientar e não ceder no momento da birra. No momento que a criança está já numa fase já de meninice, se a criança cometeu um ato que consideramos inadequado, qual pode ser um castigo educativo? Por exemplo, retirar alguma coisa que a criança gosta muito. Um brinquedo, uma comida, um lanche, um passeio. Falar, ó filho, você fez aquela coisa que não foi certa. Então, papai e mamãe, essa semana você vai ficar, por exemplo, X tempo sem ver televisão ou sem visitar seu coleguinha. E depois, na fase da adolescência, importante o castigo negociado com a criança, com o adolescente, com o jovem. Filho, olha, você fez alguma coisa que papai e mamãe não gostou, que está contra as regras da casa. Você sabe que você tinha que chegar em casa às 10 da noite, chegou meia-noite. Então, qual o castigo que pode ser negociado? Privá-lo, por exemplo, de uma próxima festinha. Alguma coisa que seja negociado, que seja educativo. Porque aquele castigo impositivo, coercitivo, não funciona mais hoje em dia. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Foi muito bem colocado por você. E nós temos, você citou aí o advento da internet, eu queria ir mais longe um pouquinho. As tecnologias chegaram, e aí com as tecnologias, a gente falava da velha e abençoada televisão no passado, mas hoje as tecnologias são uma série de situações que veio para o ser humano, consequentemente para as famílias, e muitos de nós pensávamos que as tecnologias iriam chegar para a gente estar tendo mais tempo de compartilhar junto, pai com filho, filho com pai, dentro dessa linha que você próprio falou, nós pais, hoje temos que aprender com os nossos filhos também, como eles aprendem, já aprenderam com a gente e vão continuar aprendendo. Então, a gente imaginava que a gente ia compartilhar muito tempo juntos, uma informação no celular, por exemplo, que nós iríamos compartilhar muito tempo juntos assistindo um seriado na televisão, que nós iríamos compartilhar muito tempo juntos, até nas discussões de rede social. Você viu isso, filho? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Isso acontece em algumas famílias. Mas, infelizmente, a grande maioria, a tecnologia chegou, o evento da internet veio, as redes sociais estão aí e a convivência diminuiu, e diminuiu muito, né, Francisco? Na minha época e na sua tinha uma televisãozinha preto e branco, depois veio a colorida
Na casa, às vezes, para ela funcionar, você tinha que subir lá, vira a antena para cá, tira a antena da colar. Você sabe como é que funciona isso. Nós estamos na mesma linha de... Hoje, não. Qual que é um dos problemas que atrapalha nessa convivência? É uma televisão no quarto do pai, outra no quarto do filho, outra no quarto da filha. É um computador em cada canto, não é? E cada um com o seu celular. E às vezes a convivência está mais pela rede social. Dentro de casa o pessoal troca mensagem. Verdade, olha isso. Diminuiu, né? Muito, não diminuiu? Verdade, Josival. Essa questão da tecnologia, né, do uso, eu diria assim, exagerado. Né, das redes sociais e do celular, do computador, né, enfim, de todos os meios de comunicação disponíveis, né, tem causado um distanciamento familiar de forma tremenda, eu diria para você. Né? As relações familiares têm sido afetadas de maneira significativa com o advento, principalmente das redes sociais. Não é? A gente percebe hoje, Joseval, nós estávamos esse dia num curso da Escola de Pais e eu fiz uma pergunta lá para um pai. Falei, meu amigo, quando foi que você comprou seu primeiro celular? Aí a pessoa falou assim, pensou lá, lembrou, 1997. Olha só, Joseval, já quase 30 anos atrás, né? Então, a tecnologia chegou de uma forma extraordinária. Quando nós, adultos, tivemos o primeiro contato com o nosso celular, aquele celular grandão. Né? Tijolão lá. Tijolão, não é? Ali começou uma verdadeira revolução nas famílias. Né? Como eu falei no início, essa era da pós-modernidade, ela está, segundo os especialistas, Joseval, a transformação na sociedade é tão significativa, é tão profunda, que eles comparam até com quando o homem dominou o fogo, lá na Era do Fogo. A gente viu, a humanidade passou por diversas eras. Não é? Começamos lá com a Idade da Pedra, depois a Idade do Fogo, da agricultura, a Era da industrialização. Tivemos na década de 80, 90, a Era da Comunicação e agora estamos vivendo a Era virtual, em que muitas vezes estamos vivendo uma vida que não é real. Ou às vezes o nosso filho, nós mesmos nas redes sociais, a gente vê esses influenciadores digitais trazendo informações, eles se preparando para determinadas lives, determinadas apresentações, que a gente percebe que aquilo ali não é real. É coisa feita, às vezes, num estúdio que não traduz o que verdadeiramente é a pessoa. E, às vezes, nosso filho está vivendo isso. E isso tem causado um problema tremendo, principalmente, Joseval, nos adolescentes. Verdade. Porque o adolescente, às vezes, quando ele percebe que ele não tem, na sua vida real, aquilo que ele vê na vida virtual, ele, às vezes, se tortura, tem problema de ansiedade, temos, inclusive, hoje um grande problema de depressão infantil e de adolescentes por causa disso. Então, o problema hoje do uso exagerado da tecnologia já se transformou, inclusive, Josival, num problema de saúde. A Organização Mundial da Saúde já está estudando para que esse problema seja considerado um problema de saúde. Porque o uso exagerado da tecnologia traz problemas graves. O primeiro problema é esse problema de saúde mental. Depois o problema da saúde física mesmo, o problema nas vistas, o problema de dor nas costas, de dor nos membros, o problema da postura da pessoa, aquela postura encurvada da pessoa usando o celular exageradamente. Então, Joseval, a tecnologia, a presença da tecnologia na nossa vida hoje, inegavelmente, como os especialistas estão dizendo, é uma realidade, é o mundo que nós estamos construindo, um mundo novo. E nós precisamos tomar consciência disso, todos nós, pais e mães.
Não vamos viver no passado. O mundo é esse. Esse é o mundo real que nós estamos vivendo. Não tem como fugir dele. Mas nós, pais, precisamos assumir o nosso papel de educadores e saber que o uso exagerado da tecnologia traz consequência para os nossos filhos. E a Escola de Paz, José Val, está trabalhando fortemente nesse aspecto. Nós estamos hoje trabalhando com um curso chamado Reconnect. Em parceria com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Escola de Paz foi escolhida para ministrar esse curso em vários lugares do Brasil. E a Escola de Paz aqui de Anápolis, como tem uma parceria muito forte aqui com as escolas, sobretudo com a rede pública, nós estamos, desde o mês de março, trabalhando com esse curso dentro das escolas para ajudar os pais a controlar melhor dentro de casa o uso da tecnologia, para que ela possa ser construída de maneira positiva, ajudando a família nas suas relações com o mundo, no mundo da educação, no mundo dos negócios, enfim, no mundo financeiro, que a gente precisa tanto da tecnologia hoje, enfim, na saúde, em tudo, mas de uma maneira equilibrada. E o nosso curso, ele chama-se Reconnect. É o projeto que nós estamos trabalhando, Projeto Reconnect. Esse programa é feito dentro das escolas, as diretoras escolhem as famílias que vão participar, convida pai e mãe de filhos já numa idade ali a partir de 9, 10 anos até a adolescência, para que nós possamos juntos discutir o uso adequado da tecnologia, através de exercícios, de brincadeiras, de vídeos, de exercícios juntos. A gente vai discutir como que é o uso da internet lá na sua casa. Quantos minutos você fica vendo televisão, no uso do celular? A gente pergunta para o filho, quanto tempo seu pai fica no celular? Aí depois pergunta para o pai, quanto tempo seu filho está ficando no celular? E a gente descobre coisas maravilhosas e coisas surpreendentes também. Imagina. Esses dias nós estávamos numa sala de aula, a mãe falou assim, professor, depois que eu assisti a aula aqui, o senhor não sabe o que eu descobri. Meu filho estava acordando de madrugada, eu entrava no quarto dele lá, via lá a cama dele arrumada, quando eu vi ele estava debaixo da cama, num joguinho no celular. Então vocês vejam cada coisa surpreendente que a gente vê. Além disso, filhos que às vezes não conversam com o pai, como você falou muito bem. O filho, às vezes, fica ali no WhatsApp, não conversa mais com pai e mãe. Gente, tem lógico um negócio desse? Então, o nosso curso procura, como o próprio nome diz, reconectar as famílias. Gente, tecnologia é importante, mas o olhar ainda é a melhor conexão. Né? O abraço ainda é o melhor carinho. Né? O diálogo na refeição, sem o celular, bota o celular de lado, né, Joséval? Como aqui no programa, aqui, quando eu cheguei no estúdio, o Joséval falou, olha, celular não entra no estúdio, não, ele já deixa aqui de fora. Ele já está praticando aqui a educação digital, né? Muito bem, né? Então, gente, é isso aí, a gente precisa, como pai e mãe, orientar os nossos filhos. E, sobretudo, gente, a educação se faz pelo exemplo. Então, se nós queremos educar os nossos filhos, nós temos que ser o primeiro a controlar também o uso do celular, da tecnologia em casa. Nas refeições, celular não entra. Verdade. Combinados? A apostila da família, Projeto Reconnect. E aí, material didático, a Escola de Paz tem muito, gente. E eu tô aqui com mais um livro, As Múltiplas Faces da Sexualidade Humana, entendeu? Olha que coisa interessante. O Francisco trouxe esses materiais aqui. Eu falei, não, nós temos que mostrar na entrevista sim. E aí eu queria, já dentro dessa questão da sexualidade, a gente já está indo aí para o final do nosso bate-papo, não é? Tem 2 temas aqui que eu já vou fazer as 2 perguntas ao mesmo tempo, porque nós não podemos deixar de falar disso. Francisco, como é que está a questão da sexualidade no ciclo da família e da vida? Como é que vocês tratam isso na Escola de Paz? E o outro tema que para mim é emblemático, eu trabalho com isso
todos os dias, já trabalhei mais com isso, é a questão das drogas. Como é que está essa questão? Essas duas questões, Francisco, que dá tema aqui de 2 programas, viu? Com certeza. Mas como você está vindo aqui pela primeira vez, você abriu a porta, você vai voltar para a gente falar sobre temas específicos, como droga, como sexualidade, como a questão da tecnologia, da informação também. Mas eu queria que você desse uma pincelada rápida, porque eu não poderia deixar de, nesse programa especial dos pais, nessa campanha fantástica que o Marcos Rodovalho nos encomendou e que nós temos o prazer de ter você aqui conosco. Fala um pouquinho dessas duas situações para nós na família hoje. Muito bem, Joseval, muito oportuna a sua pergunta, né, sobre a questão da sexualidade e a questão das drogas, não é? Então, nós temos cursos específicos na Escola de Pais que abordam esses 2 temas, e a questão da sexualidade é um tema latente, é um tema que faz parte do nosso dia a dia, a questão da sexualidade, né? Primeiro a gente separar muito bem a questão, o que é sexo, o que é sexualidade, né? Sexo diz especificamente aquilo que é relacionado ao físico, ao genital, né? A questão de homem e mulher, né? A questão realmente desses aspectos biológicos. Agora, a questão da sexualidade, Joseval, é uma coisa muito mais profunda, né? Porque a questão da sexualidade está relacionada à questão da identificação da pessoa, a questão do prazer, a questão da socialização da pessoa, né? Então, isso está presente na nossa vida desde o nascimento, né? Desde que nós nascemos, a partir da evolução da criança, ela começa a identificar ali a questão da sua sexualidade e, sobretudo, como esse tema é trabalhado em casa. Como papai, mamãe se tratam. Como que é a relação de afetividade do pai e da mãe. O pai trata a mãe com carinho, a mãe retribui isso ao pai, também trata com carinho o pai. Isso é fundamental na construção da sexualidade do filho, porque a partir daí ele pode querer constituir uma família ou não. Ele pode querer se casar ou não. Se, por exemplo, se ele tem um lar desequilibrado em que pai e mãe não convivem bem, ele pensa assim, peraí, eu vou casar para quê? Para isso aí? Então, é muito importante que nós, pai e mãe, tenhamos essa consciência de que o exemplo de sexualidade, dessa relação fundamental nossa com o outro ser, com o nosso parceiro, ela vai ser construída a partir daquilo que o filho vive dentro de casa. E hoje, Joseval, principalmente na fase da adolescência, a questão da sexualidade ela está sendo apresentada cada vez mais cedo para o jovem, né? Infelizmente, hoje, a questão o exagero na sexualização de crianças e adolescentes é uma coisa exagerada. Quantas vezes a gente não vê a mãe já da menina novinha ainda, criança de 10, 12 anos, já sendo arrumada como uma mocinha, às vezes usurpando até mesmo o direito da criança a ser criança, né? Então, a gente fala na escola de pai, criança não namora, criança tem amiguinho, criança na fase da adolescência precisa de acompanhamento, porque ela está hoje sendo colocada cada vez mais diante de uma sexualidade muito cedo, né? Essa sexualização muito cedo. Então, é preciso, primeiro, orientação dos pais. A participação da escola é fundamental, Joseval, nesse momento. A questão da orientação sexual, da educação sexual da escola, quando a escola coloca esses temas, né, para serem debatidos, que momento o jovem pode ter, por exemplo, sua iniciação sexual, os cuidados que devem ter, né, os cuidados hoje com as doenças sexualmente transmissíveis, o cuidado com a gravidez na adolescência,
né? E problemas que nós temos hoje de forma assim exagerada no Brasil. E esse problema da antecipação da sexualidade está relacionado diretamente com a questão da educação, Joseval. Se nós estamos tendo uma evolução na educação, esses temas não podem ser jamais deixados de lado pela família. É preciso conversar sobre isso em casa. Você, pai, você, mãe, oriente o seu filho. E aí, Joseval, o pai e a mãe precisam também se preparar. Porque como nós estamos num mundo em constante evolução, se você, meu amigo papai, mamãe, se você não orientar seu filho sobre isso, com certeza ele vai obter essa informação lá na rua, fora de casa. E aí a informação pode vir errada. A informação pode vir deturpada. E aí as consequências podem ser graves para o seu filho. Então, é muito importante, Joseval, esse cuidado hoje. A gente vê hoje, Joseval, agora já entrando inclusive no outro tema que você falou, da questão das drogas, hoje o jovem é convidado muito cedo, por exemplo, para ir para as festinhas, para ir para as baladas. E aonde que acontece essa questão da antecipação, da sexualização da criança e da iniciação às drogas? É nesses ambientes, onde mais facilmente, né, tanto o jovem, o rapaz, quanto a menina, às vezes despreparados, eles querem se aproveitar desses momentos para praticar o exagero, né? Então, a sexualidade precisa ser trabalhada de uma forma sadia, com as coisas no momento certo. A gente sabe que houve uma evolução grande, muito diferente do nosso tempo. Então, hoje, está se tendo mais liberdade, mas precisa ter uma liberdade vigiada e, sobretudo, que o jovem tenha consciência das consequências dos seus atos. Especificamente, Joseval, na questão das drogas, infelizmente, as drogas é um problema que está presente hoje no nosso país de uma maneira muito fácil. E aí a gente começa, Joseval, primeiro com as drogas lícitas, não é? Que é a porta de entrada para todas as outras drogas, né? Infelizmente, o nosso país, ele é hoje um grande corredor de narcotráficos. O Brasil, com os países andinos aqui, que são grandes produtores de drogas, o Brasil passou a ser um grande corredor de drogas, né? Tanto para consumo interno aqui no Brasil, como também para exportação de maneira ilegal para a Europa e para a América do Norte. Então, onde tem facilidade da droga, Joseval, onde ela corre com facilidade, com certeza os nossos jovens vão estar expostos a eles, não é verdade? Então, o pai precisa ter consciência, estar atento aos sinais que o seu filho pode lhe dar. Tanto na questão da sexualidade quanto na questão das drogas. Não é verdade, Joseval? Perfeito. O jovem, o filho, quando ele está iniciando no mundo das drogas, quando ele começa o consumo, ele dá sinais. Dá sinais. Né? Como que está? Primeiro sinal, perde-se a ética. Então, essa é uma grande questão do viciado. Ele não tem ética, não tem respeito com nada. Ele começa a desvalorizar as coisas. A moral perde o sentido para ele. E aí, Joseval, caminha juntos a questão da droga e da liberalidade sexual. A pessoa consome droga, não tem mais domínio sobre o seu corpo. E aí o caminho fácil para a sexualidade liberada. Então, gente, pai, mãe, fique atento. Seu filho tem algum comportamento que é estranho? Ele está se isolando no quarto? Ele está, de repente, querendo dinheiro além do necessário, além daquele que normalmente ele tem acesso, ali dentro, de acordo com as posses da família? Tem coisas sumindo dentro de casa? Ele está se isolando só com um grupinho de amigos? Então, são sinais que precisam ser investigados. E quando há o advento da droga na família, Joseval,
Na escola de pais a gente trabalha esse tema. Não é só o filho ou a filha que envereda pelo mundo das drogas que fica doente, não. Toda a família fica doente. Não é verdade? Adoece todo mundo. É verdade. Rapaz, o tempo passa muito rápido e a gente quer encerrar esse bate-papo pedindo para o Francisco que ele deixe uma mensagem aí para os nossos papais nesse mês de agosto, mês dos pais, nessa semana dedicada aos pais. Qual que é o seu recado para os nossos colegas pais, Francisco? Muito bem, olha só, papai e mamãe que nos acompanhem, não se aflijam. Nós temos a oportunidade hoje de construir uma família melhor. Como o Joseval falou, a família antiga era boa, ótima, sem dúvida. Foi educada com base nos valores familiares, né, no exemplo dos pais, dos avós, daqueles que nos antecederam. Mas hoje nós temos a oportunidade, nós temos acesso à educação, nós temos acesso à informação. Esse tema que eu estava falando, por exemplo, das drogas, da prevenção às drogas, nós temos um grande educador que passou pela Escola de Pais, Isamitiba, né? Um autor daquele livro Quem Ama Educa. Isamitiba, um médico, psiquiatra, palestrante famoso no Brasil, infelizmente já falecido, faleceu em 2015, foi um grande colaborador da Escola de Pais, mas um grande educador. Ele tem vários livros educativos que podem ajudar os pais, né? Sobre esse tema das drogas, inclusive, ele tem um livro extraordinário que chama-se Anjos Caídos. Esse livro você tem acesso aí na internet, um livro super barato, em que ele mostra essa alegoria dos anjos caídos. Puxa vida, o anjo dentro de casa quem é? O nosso filho. O anjo caído é quando o filho cai nas drogas ou cai numa situação que nós pais não desejamos. Então, pai, mãe, não se desespere, procure orientação, vá atrás dos bons autores. A Escola de Pais está presente no cotidiano aqui da cidade de Anápolis. Nós temos um site com artigos educativos extraordinários. Para todos esses temas que nós falamos aqui, nós temos artigos disponíveis, tanto no site da Escola de Pais, quanto no nosso canal no YouTube. Joseval depois vai disponibilizar o nosso endereço eletrônico aqui, numa vinheta. Legendado, né? Aqui. Para que você, pai e mãe, tenha acesso a esse conteúdo. Para que você possa, então, se educar melhor, se preparar melhor para construir uma família sadia. E na Escola de Pais, Joseval, a gente fala o seguinte: nós temos a oportunidade de ser construtores da paz. Nós temos a oportunidade de ser construtores de uma sociedade melhor. Como que eu posso contribuir com isso? Com uma família melhor. Eu só posso mudar o mundo a partir da minha família. Então não pense, eu quero mudar o mundo, eu tenho que trocar esses políticos, eu tenho que trocar os governantes, essas leis precisam mudar. Gente, comece pela sua família. Você vai ver com certeza, se você melhorar a família, você vai melhorar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, e assim, trabalho de formiguinha, nós vamos transformar o mundo. Eu queria deixar como mensagem final, Joseval, um questionamento, um desafio para os pais. Como que eu posso ser um pai melhor? Como que eu posso ser uma mãe melhor? De que maneira eu estou transmitindo esse amor para o meu filho? De que maneira eu estou demonstrando isso para o meu filho? Se você não está fazendo isso, meu amigo, minha amiga, faça. Abraça seu filho. Demonstre carinho para o seu filho. Saiba que o exemplo é a melhor educação. Tenha uma convivência familiar saudável, equilibrada, sem gritaria. Não grite dentro de casa. Seja respeitoso com seu filho, com sua esposa, com seu esposo. Porque assim, vendo esses exemplos, com certeza, o seu filho vai aprender, né? E a gente tem que saber que as nossas escolhas, o nosso comportamento é que vai determinar
o rumo que nossa família vai tomar. E aí? Para onde queremos levar nossa família? Esperamos que, assim como nós da Escola de Pais, a gente possa construir uma família melhor, Joseval, assim como o título do seu programa, Uma Família Autoastral. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade, Joseval, e fica aqui os nossos agradecimentos, primeiramente a você, ao seu programa, ao canal 14 da NET e, sobretudo, ao nosso amigo Marcos Rodovalho, do Compensados Anápolis, que nos proporcionou a oportunidade de estar aqui com vocês. Grande abraço. E assim a gente encerra mais uma edição do nosso Alto Astral no 14, que foi ao ar graças aos nossos apoiadores, em especial hoje a Compensados Anápolis. Então, até o próximo programa e foi um prazer estar com vocês. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Ponte Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, EgoService, Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante Dom Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Folhas, Suplementos Naturais, Droga Lúcia, Economia Serviço da Sua Saúde, Opção Ótica, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Multigraf, impressos em geral e Exclusiva Castor, um sonho de colchão.